O Senhor proteja e o guarde e te dê a paz em Cristo. O processo é uma palavra que eu tenho usado e aprecio muito, né? Então, como nós vimos na última passagem, o processo que se inicia através de Abraão, né? Um homem obediente, e na persistência de Isaac, na fé, na coragem de Jacó, e depois na coragem, na servidez e na dedicação e na justiça, né, de Moisés. E mesmo assim os 4 não atingiram o objetivo destinado, né, a suas descendências. E olha que a terra prometida, né? E olha que o povo, né, esse que agora com Moisés demonstra desobediência e tem vários percalços durante o caminho, mas Deus, né, honra o que ele havia prometido à descendência, né? E a este povo que, através dos filhos de Jacó, este que conseguiu um renome muito interessante, né? Se você olhar na história, né, da Bíblia, agora destinando as 12 tribos, né, de Judá posteriormente, né, que são seus filhos. Se você estudar, você vai ver que as 12 tribos é baseada, né, nos filhos de Jacó. Bom, mas em Levíticos, né, durante esse processo, e agora um processo interessante, que é o processo do sacerdócio, agora temos as leis, né, a coisa estava sem controle e vem estipulada as leis e o sacerdócio, né, de Araão, que tinha perfil para fazê-lo, e Deus vem para trazer pureza, para trazer mais santidade, né, para manter um equilíbrio, né, que o povo estava num nível muito de imundícia, e como já tivera, né, o dilúvio, já tivera depois Sodoma e Gomorra, que foi estipada, né, então durante esse processo Deus percebe, né, que a coisa está caminhando dessa forma, e então estipula, né, esse sacerdócio e esse processo de uma aproximação mais do povo com Deus. E é estipulado os mandamentos, e há várias normas, né, acerca de como proceder, né, de procedimentos através desse sacerdócio de Araão. Porém, no capítulo 10 de Levítico, né, nós temos a morte de 2 filhos de Araão, Nadab e Abiú, né? Nadab e Abiú, filhos de Araão, tomaram cada um o seu incensário e puseram neles fogo, e sobre este incenso, e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhes não ordenara. Né? Então, em Levíticos 10:1, Levíticos 10:2, então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. Então, eles fizeram uma norma que foi descrita de uma forma que Deus não aprovara, né? Inclusive não tinha ordenado que fosse feito assim, e por isso eles morreram. Acerca das leis, né, temos em Levíticos 10, de 4 a 30, em relação a animais, né, considerados imundos, não devendo ser comidos. Né? Então, no Levítico lá de 10, Levíticos 10, né, de 4 até o versículo 30, nós vamos ver que animais como camelo, arganaz, lebre, porco, que inclusive fala que não só não deve comer o porco, como nem tocar nele, né? Todos os que na água não tem barbatana ou escama, a águia marinha, o quebrantoso, que era uma espécie de água pescadora, o milhano, o falcão, o corvo,
avestruz, coruja, gaivota, gavião, o mocho, que é uma espécie de coruja, a gralha, espécie de arara, o pelicano, o abutre, a cegonha, a garça, o morcego e todo inseto que voa e anda sobre 4 pés. Inclusive, a maioria pede para estes, né, depois de morto, nem serem tocados. Se há alguma que, né, você não conhece, é só pesquisar no Google lá, que vai ter a referência sobre esse animal. E, então, em Levíticos 12 também, né, fala acerca da mulher, né, que naquela época, ao ter filhos, né, se fosse menino, ela ficava 33 dias para se purificar, e se fosse menina, 66. Em Levíticos 13 e 14, existe leis acerca dos leprosos, né? Então, acerca da lepra e dos leprosos, tido como imundos até se livrar da lepra. É interessante, pois tanto os leprosos como os tidos como imperfeitos, né? Pessoas que nasciam ou cegas, ou faltando um dedo, faltando qualquer parte do corpo, né? Materialmente falando, ela não era permitido que ela fizesse nenhum tipo de sacrifício ou na verdade, fizesse nenhuma parte, né, dos ritos dentro de uma congregação. E pensando muito sobre essa parte, por quê? Que culpa havia, por exemplo, um leproso de nascer, né, leproso ou ter a lepra, um cego, um coxo de nascer assim? Então, eu tenho para mim, né, que toda vez que Deus olhava para uma pessoa imperfeita, Ele lembrava da desobediência lá do jardim do Éden, né, da desobediência do homem. Por quê? Ele criara tudo perfeito e em perfeita harmonia. E depois, o homem procriava normalmente, como os animais, só depois da desobediência que começou a haver essas discrepâncias, essas desarmonia, né, da criação. Por quê? Porque agora o Senhor ele não fazia mais parte desse processo, né? Então ele não era mais, o homem ficou entregue à sua própria sorte, né? E ele não mais fazia parte desse processo. Como agora, né, houve essa ameaça dele perante eles adorarem o bezerro de ouro, né? E Deus falar que não ia mais com eles e ia deixar eles ir, ia seguir, né, de longe. E Moisés intercede porque ele sabe, né, a necessidade, a dureza da servidez do povo e a necessidade dele estar. Então eu tenho para mim que nós temos as leis, né, e essa tentativa de colocar o povo dentro, né, de uma, pelo menos de uma margem ali aceitável, né, porque o povo era de dura servidez e realmente trazia vários problemas. Então ele cria as leis, cria os ritos em relação a determinadas coisas e estipulam, né, os animais que eram considerados imundos, as práticas que eram consideradas imundas. Inclusive, Deus ele é muito puro, né, muito perfeito. Então o homem ele precisava de ter um tipo de expiação, né, por suas impurezas e suas imundícies, porque nós ainda estamos no Velho Testamento, né, e o Cordeiro que era Jesus, né, que seria lá na frente, que seria dado, né, em prol da expiação das nossas vidas, ainda não tinha sido feito assim, e o povo precisava, né, que o sacerdote sempre estivesse fazendo um tipo de sacrifício e um tipo de conduta a fazer uma expiação, né, por um pecado ou por uma prática que era considerada imoral ou imunda.
Então, por nossas impurezas, né, imundícias, como diz na palavra, né, precisava de um zelo através do sacerdote. Em Levítico 15, 16, por exemplo, temos uma passagem que é muito comentada, né, entre as pessoas, principalmente na época que nós vivemos hoje, que é acerca de: também o homem, quando se der com ele emissão do sêmen, banhará todo o seu corpo em água e será imundo até a tarde. Isso aqui é acerca do sêmen, mas na verdade o capítulo que eu me referi é o 19. A mulher, quando tiver o fluxo de sangue, se este for o fluxo costumado do seu corpo, estará 7 dias na sua menstruação, e qualquer que tocar será imundo até a tarde. Tem essas duas passagens, né? Mas tem várias outras passagens em Levítico, inclusive a que realmente eu me referi, que é essa aqui de Levítico 18, né? Em Levítico 18, acerca de não cobrir, né? Acerca de não descobrir a nudez de parentes ou pessoas, né, casadas, e um homem não deitar com outro homem, nem mulher ou homem com animais, né? Então, em Levíticos 18 tem essa passagem. Em Levíticos 16, 31 reforça sobre guardar o sábado. Em Levítico 17, 12 acerca de não comer sangue e nem gordura, né, de animais. E em Levítico 19, né, não furtar, não jurar falso testemunho, não oprimir, não amaldiçoar, não fazer injustiças, não andar com mexeriqueiros, né? Acho que hoje para nós é os fofoqueiros, né? Não aborrecer e nem vingar. Então, por que eu citei todas essas leis e essas observâncias? Porque se você perceber, você vai ver que várias dessas observâncias não são seguidas hoje, né? Como não comer carne de porco, né? Tem vários desses animais aqui, dito como imundos, que são, né, são feitos sim, são assados, né, e são degustados. Tem o lance do sábado, né? Só que, inclusive acerca, né, de pessoas, né, que nascem com alguns defeitos e tal. Então hoje nós vivemos na era da graça. Então Jesus já veio, né, e ele como cordeiro vivo, como cordeiro puro, imaculado, né, e o cordeiro vivo foi levado e foi morto, né, e a favor de expiar todos os nossos pecados. Então, através da pessoa dele, ele deixa o maior mandamento, que é amar o seu próximo como a si mesmo. Então, ele não extingue a lei de maneira nenhuma, porém, ele traz essa ordenança como o maior mandamento, aonde todos nós, como diz na Bíblia, né, pecamos e fomos destituídos da glória de Deus. Então, não existe pecadinho ou pecadão, não existe um maior ou um melhor. Ou seja, se você aqui diante da lei não guarda o sábado, se você come sangue, come uma gordura, se você descobre a nudez de alguém que não é do seu íntimo, se você furta, jura falso testemunho, comenta algo a escusa, né, de outra pessoa, se você amaldiçoa, se você oprime, se você comete algum tipo de injustiça, se você aborrece, se você vinga, né, alguém, então, e não deixa isso para que o Senhor faça, né? Então, você come uma carne de porco ou qualquer um desses animais que foram citados, você não está errando o alvo.
Então não é só a parte, por exemplo, aqui de deitar com outro homem, ou de cometer um adultério, ou mesmo um tipo de prevaricação. Então, fica aqui, né, nessa passagem bem certo que existe um processo da expiação, né, do homem. Esse processo aqui nesse momento, ele chegou com essas leis e essas normas, né, a serem seguidas. Deus sabia que o povo teria dificuldade, como a Vera já, né, tido, porém ele põe a lei, põe as normas e institui, né, o sacerdócio, né, através de Araão, para que tivesse um alvo, né, a seguir, um alvo a ser atingido. E dentro disso aí, eu acredito hoje que a luz da palavra e o Espírito Santo vai guiar todos nós, né, a, dentro desse processo, procurarmos atingir o alvo. Então, ninguém pode apontar o erro de ninguém, ninguém pode condenar ninguém, porque nós não somos juiz, né? A única coisa que, se você quiser, tiver os frutos do Espírito, que é, né, lealdade, domínio próprio, mansidão, amor e tudo aquilo lá que mais para frente falaremos, né? Você pode ajudar o seu irmão, né, a buscar atingir esse alvo, independente do erro que ele venha a estar, segundo os olhos seu ou de alguém, cometendo. Por quê? Cada um de nós temos um BO. Ninguém está livre, né, de nada. Então, cada um tem que procurar atingir os seus objetivos, o seu alvo. Dentro da luz da palavra, o Espírito Santo vai convencer e vai trabalhar. Não adianta ninguém tentar fazer o trabalho de Deus, porque Deus que vai trabalhar na vida de cada pessoa para que ela possa vir, né, cada dia estar se justificando, e ela será conscientizada, tocada, e ela vai perceber o que não está lhe fazendo bem, né? E o que ela precisa deixar, o que ela precisa melhorar, o que ela precisa corrigir para alcançar a tão sonhada e a tão buscada paz em Cristo Jesus. Amém?